Oi, Li. Oi, Maria. Aê! Deu certo, tá me ouvindo? Ué, mas ficou um negócio na minha frente aqui. Tá certo? Tá certo, eu tô te ouvindo, Tá o vendo e pedir te pra ouvindo participar bem na direitinho. minha frente aqui. Filtro mais suave. Eu acho que esse aqui Ah, não, tá fica mais normal, suave. vai. Porque daí você vai ficar Tá. infiltrada e eu não. Ah, eu não sei agora tirar, peraí. Deixa eu vir pra cá. Pronto. Ai, ai, as Foi. melhores. Então, beleza, gente. Começou, a Eliane falou que tá gato não, Li, um ano sem Um ano sem, salão. 2 anos sem cortar o cabelo, Exatamente. Tá assim. um Bom, ano sem entrou fazer todo uma mundo, eu live. acho. Um ano sem fazer uma live, não, menos, eu já fiz. A Maria tá pior do que eu. Maria, estão te Tô. dando boa noite. Boa noite. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. E aí, quem tá entrando? Um monte de gente. Aí. Então vamos lá. Então vamos Vamos começar, gente, lá, senão a gente live do fica aqui só improviso. falando a live do improviso. Eu e Maria, a gente é ótima de live. A gente faz sempre. Toda semana. Toda semana a gente é muito boa nisso. E aí juntou as duas que são muito boas nisso. Então vocês vão ter que ter paciência. Se quiserem perguntar alguma coisa, pergunta. Tá? A live é em comemoração à Semana de Conscientização do Autismo, o mês inteiro, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre dieta e autismo. Para quem não me conhece, eu sou nutricionista, trabalho com autismo e transtorno de desenvolvimento. E a Maria Rosa é nutri também. Foi o meu primeiro contato com nutrição em autismo. Foi a primeira capacitação que eu fiz também em nutrição e autismo. Foi a primeira pessoa que falou para mim que a nutrição era mais do que aquilo que eu pensava ser, né? Que era só emagrecimento ou só uma coisa muito fitness, que era a minha ideia antes de entrar na faculdade de nutrição. Então, em primeiro lugar, eu vou agradecer a Maria por ter me colocado uma outra visão de nutrição, né? E ter me ensinado tanto até hoje sobre nutrição e autismo. E aí eu vou deixar ela falar um pouquinho do trabalho dela. Fiquei até nervosa agora. Ai, sabe que eu tava pensando isso, Gá? Não, antes eu tenho que me apresentar, né? Então, eu sou nutricionista, para quem não me conhece, que eu não sou muito do marketing digital, né? Então, muita gente não deve conhecer. Eu trabalho com autismo há 11 anos agora, eu acho, Mais. né? Então, eu me formei há 12, ou já vai fazer 13, porque já passou um ano, Fazer então já vai 13. fazer 13. Fez 13, em março fez 13, eu acho. Me perdi. Então já vai fazer uns 12 anos que eu trabalho com autismo e na área clínica, né, em consultório. E o autismo me escolheu e eu escolhi o autismo, enfim, ele chegou na minha vida e foi ficando e hoje a minha vida é autismo todos os dias, né? Então, e depois foi aparecendo oportunidades de fazer, apesar de eu não ser uma pessoa muito da comunicação assim externa, foi aparecendo essas oportunidades de fazer palestras pelo Brasil e cursos para nutricionista, né? Um pouco a contragosto eu ia às vezes, né? Por não gostar muito dessa questão de exposição, mas me colocou num lugar muito legal também de desafio e de aprender muito, né? Com esses desafios de pesquisar mais, né? Porque sempre é um tema que não temos. Hoje a gente já tem, né, muito material para estudar aqui no Brasil. Né? Temos até pós-graduações e tudo mais, mas há 11 anos atrás, 12 anos atrás, não tinha muita informação, então sempre as buscas eram no exterior, né? Nos Estados Unidos, principalmente, que é mais referência, assim. Então, nutricionistas que trabalhavam com autismo, outros cursos, eu sempre fui atrás, e principalmente de estudos, né? O embasamento sempre foi em estudos científicos, né? E aí entra, inclusive, naquele conflito, naquele dilema
Então, de a gente ouvir toda hora que não temos Que não tem comprovação. referências, não temos comprovações, né? Porque ainda tem gente que acha que a nutrição não é uma ciência, infelizmente, é uma crença pessoal, né? E aí a gente tá nessa luta, né, Gabi? E eu fui assim, mas principalmente através do consultório, acho que disseminando muito essa sementinha, né, da nutrição para as mães, para todas as famílias e todos os pacientes que eu trabalho, que não trabalho só com autista, né, mas hoje o meu foco acaba sendo autismo porque é o que eu mais estudo, é o que eu mais falo, mas atendo também outras áreas. E, e, e hoje, assim, ao longo dos anos, eu estava pensando, né, antes da gente vir aqui, quantas mães hoje que acabaram caindo ou estão ainda começando, né, uma área estudar a área da nutrição, ir para a faculdade de nutrição depois, né, de tratarem seus filhos comigo ou com outros profissionais, mas estou pensando aqui na minha história, né? Então, muitas mães acabaram virando nutricionistas por conta dessa paixão, né, que foi acendendo no coração e na cabecinha, né, de cada uma, de ver os resultados com seus Com os filhos e de próprios ver o filhos. quanto que a nutrição é poderosa, né, em ajudar no tratamento, seja ele qual for, né, de alergias, de autismo e de qualquer questão, né, já que nós somos o que comemos, o que digerimos, o que metabolizamos e tudo mais. Então, Todo o resto. sem nutriente não tem célula, não tem neurotransmissor, não tem nada. Então, se a gente não olhar para a nutrição, né, com esse olhar de organizar a base, né, de tudo, da estrutura, né, fica difícil. Então eu fico muito feliz, assim, muito grata, muito honrada de poder ser essa sementinha, assim, que vai espalhando esse amor pela nutrição e esse conhecimento que tanto que vai fazendo pessoas quererem mudar de profissão, né? De depois de anos, às vezes de uma carreira, às vezes consolidada e tudo mais, querer entrar numa faculdade de nutrição para estudar, né? Essa beleza toda. Essa ciência tão linda, né? E Essa assim, como a Maria ciência, falou, exatamente. não é a sagrada igreja da nutrição, né? É ciência, né? Então, eu tô com água aqui. Todo mundo tá Kombucha com e chazinho, chá, kombucha. para quando Não, acabar kombucha uma. eu não tenho capacidade pro kombucha. Eu amo, mas eu não sei fazer. É, e a gente se baseia sempre em artigo, em prática clínica, né? Porque nem tudo é artigo, mas sim tem muito artigo. Mas também tem muita prática clínica, como a Maria falou, já tem mais de 10 anos de prática. Então, hoje que a gente vai falar um pouquinho é sobre como a nutrição está inserida nesse tratamento multidisciplinar do paciente autista, né? Sobre como não é, como muita gente fala, é cura pela dieta, é cura. Não, não é cura, gente. Autismo não tem cura. Então, o que a gente tem é uma melhora de qualidade de vida e de vários outros pontos que a gente vai discorrer aqui na live. Então, primeira coisa que eu vou perguntar para a Maria, que foi o que mais perguntaram hoje na caixinha, todo mundo precisa tirar glúten e leite? E aí, todo mundo precisa tirar? Eu acho que E isso é aí? uma conduta assim muito pessoal, né? Uhum. Cada profissional trabalha de uma forma. Tem gente que tira aos poucos, que faz testes de curto prazo, né? Então, eu posso falar do meu lugar, né? De experiência e da minha conduta. Eu prefiro tirar tudo, né? E claro que a depender do caso, tem pacientes que não dá para a gente tirar. Oi, Simone! Simone, exatamente um ano atrás, cortando aqui, né? A Ai, gente, gente, tem um monte também de muito coisa que escrita não tá tecnológicas. passando. Tem um monte de coisa que tá passando, o meu tava parado num canto ali. Tem muitas coisas passando. Aí eu só olhei a Simone, porque se eu ficar lendo, eu me perco. Mas, então, um ano atrás, nós duas também muito tecnológicas, resolvemos fazer a primeira live no dia do autismo exatamente, né? E agora estou aqui fazendo a minha segunda. Não é segunda, porque naquela semana rolou umas 3, 4, mas
marcar o dia do autismo. Então, o dia do autismo eu faço live, depois nunca mais, tá? Pois o ano tem. Mais ou menos assim. Então, voltando, eu me perco facilmente, então me resgata. Na questão da retirada, né? Eu prefiro, assim, quando é possível, quando a família está disposta, quando naquela criança existe a possibilidade de fazer uma substituição mais fácil, tirar tudo ao mesmo tempo, né? Tirar o leite, tirar o glúten, porque o paciente vai voltar comigo 2 meses depois, então ele vai ter 2 meses. Se de repente naquele paciente preferir tirar primeiro, o primeiro mês só o leite, depois só o glúten, mas eu coloco sempre esse combo, né, de talvez com aquela criança só vai conseguir tirar o leite no primeiro mês, porque foi muito difícil, e depois, num outro momento, vai tirar o glúten. Isso vai ser variado conforme a capacidade de cada família e cada criança, cada seletividade, enfim. Mas, eu meio que conto o marco zero de observação quando eu consigo tirar tudo, né? Então, eu consegui tirar o leite, o glúten e a soja, que são os principais opioides, os principais alergênicos, claro, vamos investigar outras alergias depois. Às vezes, de cara, a gente já consegue definir que tal alimento parece estar exercendo alguma questão ali alergênica ou de viciante ou ruim naquela criança, a gente pode tirar também. Mas pensando naquele combo básico, né, de que temos mais estudos, mais referências, mais evidências, e que na prática clínica a gente percebe também muito problema, é o leite, o glúten e a soja, né? E a maioria das pessoas não come soja, mas muitas vezes vai fazer essa substituição inicial pela soja, porque acha que, né, hoje já temos muitas outras opções de leites e produtos sem soja, mas antigamente era basicamente soja que substituía leite e glúten, né? Então, precisava botar isso bem frisado sempre, né? Que não é para substituir pela soja, mas... e algumas crianças, às vezes, chegavam também com a restrição já do leite e do glúten, comendo soja Pra adoidado. caramba. Então, Uhum. né? E eu sempre, nessas crianças que consumiam muita soja, também percebi assim um padrão muito parecido com leite e com glúten na questão viciante ou na questão alergênica de opioides. Então a gente vê isso em criança pequena também com APLV, né? Tanto que hoje a soja não é mais uma indicação de substituição leite de soja para um bebê que tem alergia à proteína do leite de vaca, porque facilmente se faz uma alergia à soja também por essa Pela facilidade, né, de característica da proteína, né? característica da proteína alergênica, e também temos alguns poucos estudos mostrando a questão opioide da soja também. Então aí a gente vê Uhum. bastante melhora, né, quando retira. Uhum. Respondi? E assim, Ou tem respondeu, mais? mas só complementando, a retirada do glúten do leite é a primeira conduta, para mim também, né? Uhum. E ela acontece porque existe toda uma questão de metabolização dessas proteínas, desse intestino que vai precisar ser tratado, que está mais permeável, que esses opioides vão passar por ali, vão piorar, às vezes, uma reação de não sensibilidade à dor, ou uma reação alérgica, ou os imunocomplexos, ou um monte de coisa. Tá? Então, no geral, sim, a primeira conduta vai ser tirar glúten leite de todo mundo, né? E depois avaliar de forma individual, né? Depois dos exames, de descartar a doença celíaca, ok? Mas avaliar de forma individual se aquela restrição mantém, se não mantém, se segue, por quanto tempo segue, e Se foi aí vai... benéfico, né? Porque não é só com autista que a gente faz esse teste de eliminação e reintrodução, né? Qualquer cidadão que chega no meu consultório cheio de IT e inflamação, né? Independente se é adulto, se não é, se é criança, se tem rinite, sinusite, amidalite de repetição, ou se tem dores no corpo, artralgia, edemas, enfim, muitas Doenças questões autoimunes. inflamatórias, dores de cabeça, né? Mas um que é clássico, assim, que você encontra a pessoa na rua e a pessoa me fala que tem muita rinite, muita sinusite, eu falo, faz um testezinho, tira os lácteos uma semaninha, um mês e percebe aí
como é que fica. Então, isso é uma ferramenta poderosa de essa retirada, né, e essa reintrodução e depois para perceber como que seu corpo reage, é uma ferramenta poderosa de percepção do nosso corpo, De né, ou do corpo do seu autoconhecimento e de filho, de tudo. autoconhecimento, exatamente. Porque não é todo mundo que reage ao glúten, ao leite, isso é importante frisar, né, existe uma parcela muito grande de crianças autistas, indivíduos autistas que reagem muito mal ao leite e ao glúten, mas não são todos. Então, a gente precisa fazer essa triagem, né? Assim como eu faria com qualquer outra pessoa. Então, porque pode ser questões alérgicas, pode ser questões opioides, como tu falou, pode ser uma questão temporária, curta, né? De melhorar essa qualidade dessa digestão, melhorar a barreira intestinal, melhorar a desbiose e depois reintroduzir isso de uma frequência menor. Mas, em muitos casos, realmente, toda vez que reintroduz, acontece uma reação e a gente precisa, vai dar ruim, e a gente precisa manter essa restrição, né? Quanto que tu, perguntando assim para ti, na tua conduta, tu coloca uma meta, assim, de tempos para o paciente tirar? Tirar o glúten no leite, eu tiro, assim, a partir do momento em que o exame, que tira o exame do braço, né, que colhe o exame, para ver se não tem uma questão dessa celíaca e alergia. Colher o exame eu já tiro, porque aí vai ter uma consulta também, às vezes, dependendo do caso, em um mês já peço nova consulta, se for um caso mais grave, ou se não eu passo para 3 meses, para dar tempo de refazer os exames, de fazer os exames. Mas, no geral, eu já vou tirar também na primeira conduta, para que a gente tenha essa avaliação de tá fazendo mal, não tá fazendo mal. A gente consegue reintroduzir outros alimentos, porque a maioria das crianças tem uma dieta muito baseada em leite e trigo, né? Então, o leite e o biscoito, o leite e o pão, o leite e o bolo, o biscoito, né? Então, quando a gente tira também o leite e o glúten, consegue, apesar de todo mundo achar que é uma dieta restritiva, pelo contrário, abre um mundo de possibilidade para que essa criança tenha outros grupos alimentares na dieta, enfim, que consiga comer mais coisa que não só bolacha e leite. Né? Então, eu acho que isso é super importante desmistificar também, né? Já pulando para outro assunto, já a gente vai pulando derivando, já ramificando todos os assuntos. É super importante a gente ensinar mesmo, né? Que é o nosso papel de educação nutricional com toda a família, né? Porque a gente não trata a criança, a gente trata o combo, né? A família inteira. Não tem como a gente... Até tem, né? Tem aqueles pais que vão só isolar a criança e fazer a alimentação, mas não é esse o nosso papel. O papel é a gente mudar a cabecinha, né? De todo mundo, daquela família e conscientizar quanto a uma alimentação natural e saudável, né? Com comida de verdade. Então, a maioria das vezes, aquela criança, como tu falaste, está comendo só porcaria, né? Só coisa vazia nutricionalmente, só biscoito. Ainda, por cima, a base de leite, a base de glúten, a base de açúcar e de aditivos químicos. Que são 3, 4, 5 coisas, porque não é só o glúten, o leite também tem aquela limpeza, né? Aquela lista de aditivo químico que é super importante de retirar. Então, não é porque vai ser sem leite, sem glúten, que vai ser natural, que vai ser legal, né? Então, eu posso ter um monte de biscoito no mercado que é cheio de química ou lotado de açúcar ou não tem nenhum nutriente e que não vai fazer grandes diferenças em termos nutricionais. Pode diminuir aquela tempestade inflamatória, né? Aquela inflamação, como eu sempre dou, sempre faço a analogia do copo, né? Então, como se o nosso corpo fosse um copo que está enchendo d'água e até transbordar de inflamação. E quando a gente retira alguns agentes agressores inicialmente, aí eu posso colocar aí o leite, o glúten como os principais, por exemplo, né? Para começar essa investigação, eu vou começar a diminuir essa agressão e vai baixando essa aguinha, né? Vai dando aquela aliviada. Mas isso não quer dizer que, pronto, ficou saudável agora, não. Se aquela criança só está comendo pacotinho ainda, se ela não está comendo nutriente... Sem glúten, sem leite, aí entra um monte de biscoito sem glúten, sem leite. Exatamente. E aí não adianta de nada. Daí não adianta para a gente tratar outra questão
muito importante, que é a inflamação, né? A neuroinflamação, a desbiose intestinal, a melhora da capacidade desse organismo de detoxificar, o estresse oxidativo, que é todo esse pacote de alterações sistêmicas, que é o autismo, né? Que é um conjunto de alterações e não só uma desordem neurológica, né? É uma desordem do corpo inteiro, que muitas vezes está disfuncional. E aí a gente precisa dar suporte para todas essas questões, né? E essas questões partem da necessidade de nutrientes, né? E de uma adequação de todos os sistemas, nutrientes, uma adequação do intestino. Então, se eu só, né, cair no conto de que tirar o leite e glúten é uma dieta adequada, é uma furada, né? Com Então, certeza. E aí entra um monte de gente falando assim, tirei o glúten do meu filho, tirei o leite do meu filho e não adiantou. Pode ser porque ele não reage a glúten e leite? Pode. Pode. Tá? Pode. Mas também, você tirou o glúten e leite e você substituiu pelo quê? Né? Tirou o glúten e leite e substituiu por biscoitinho e manteve o mesmo padrão inflamatório ruim que estava antes, realmente não vai adiantar, né? Porque precisa nutrir esse corpo como um todo, como a Maria falou. E aí perguntaram aqui se o leite de caixinha e o leite em pó é a mesma coisa. Sim, né? Só vai ter ali uma diferença de industrialização a respeito do leite, mas basicamente é a mesma até coisa. Até pior no caso, né? Exatamente. E a Simone falou que a maioria dos problemas que ela vê é quando tem seletividade alimentar junto, né? Pra e aí iniciar, já juntando... Exatamente. E já juntando aqui com a outra pergunta da Regine, eu acho, que é sobre a adolescência. Porque às vezes a gente acaba tendo esse vício de falar criança, 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 porque na verdade o que a gente mais recebe no consultório, pelo menos eu, é criança. Sim, eu tá? também. Mas isso não significa que não funcione e que a nutrição não seja para o paciente autista adolescente. Até idoso, para o paciente autista adulto, para o paciente autista idoso e para, na verdade, para todo mundo, né? Não só para o autista, mas para todo mundo. Então, Maria Rosa falando no comentário. E a respeito da seletividade, primeira coisa que a gente tem que fazer é investigar o porquê dessa seletividade. E aí entra também um papel fundamental do médico junto, né? Primeiro a gente tem que ver se tem alergia associada, se tem uma gastrite, uma esofagite, enfim, uma dor para aquela criança comer, né? E às vezes está comendo leite, está tamponando aquela azia o tempo todo, porque é só aquilo que dá um prazer momentâneo ou que diminui a dor momentaneamente, né? Então, às vezes, você retirando esses produtos que fazem mal para a criança, essa seletividade já melhora bastante. Então, não sei se Maria também tem essa experiência no consultório, mas em muitos casos, lógico, não em todos, mas a gente tira leite e glúten e muito da seletividade melhora também. Né? A gente consegue produzir muita coisa. Não é uma receita de bolo, né? Então, a gente tem que testar e ver o que vai acontecer com aquela criança. Mas, assim, eu tenho muitos casos, muitas experiências de crianças que não comiam nada e na retirada... Não, e tem casos bem clássicos. Essa semana eu atendi então não tenho ainda o tempo de resposta para dizer, primeira consulta, para dizer como ele vai responder. Mas é um caso clássico que eu tenho certeza que tem uma ação opioide absurda acontecendo ali do leite. Um menino de 9 anos, né? E é exatamente um outro caso assim que eu atendi há muitos anos atrás, que eu até dei o exemplo, né, para a família, como mostrando um exemplo muito parecido, né? Com uma criança de 9 anos que só toma mamadeira de leite. O meu primeiro lá só comia mamadeira de leite e biscoito. E esse menino ainda tem um extra positivo, que ele come arroz e feijão no almoço e no jantar. Só que no resto do dia são 20 mamadeiras de leite ninho por dia. 20. Então assim, eu olho isso e falo, tenho certeza. Eu tenho absoluta certeza de tantos casos que eu já vi assim, que que tirando esse leite, essa criança vai ser outra criança, sabe? Então, tem uma ação opioide
funcionando aí uma ação alergênica desse leite, né? Pode ser o leite, pode ser o glúten, que está impedindo essa criança de ser quem ela é, no caso, né? Exatamente. Então eu preciso E de tirar dar esse... espaço também para outro alimento entrar, né? Assim, Uhum. Sim, porque às vezes 20 mamadeiras por dia, imagina, a criança não sente fome nunca, né? nunca, né? Não, é completamente... Porque existe esse medo muito grande, né? De que, como ele não come outras coisas, eu vou dar o que ele come. Então, o que ele come, né, no caso dessa criança, é criado pela avó. Então, avós ainda tem mais pânico, né, de deixar uma criança passar fome. Então, é o papel do, Uhum. do avô e da avó, principalmente da avó, é dar comida para um neto, né? Então, uma criança que está incomodada, te pedindo uma mamadeira de leite, que está berrando, que está chorando, e você negar, né, é muito Dói dolorido no coração. emocionalmente, Aham. Eu né? ainda não É sou vó, muito. mas se Só eu for um que dia vai é ser preciso difícil. entender. Exato, mas é preciso entender o que essa mamadeira não está fazendo bem para essa criança, né? Para esse indivíduo. Esse leite 20 vezes ao dia, além de nutricionalmente muito desbalanceado, o excesso de proteína, o excesso de cálcio, o excesso de calorias, o excesso de tudo desbalanceado, né? Causando aí Vai ser ruim. uma Eu sempre dou o desorganização exemplo, geral. Maria, de tipo assim, a criança de 8 anos entra no bar e começa a gritar: Eu quero cachaça, eu quero cachaça, eu quero cachaça. Tipo isso. Você dá? Entendeu? Tipo Você não isso, dá. né? Não dá. Entendeu? Você não dá. Então, mesma coisa desse tanto de leite que vai fazer mal, né? Tá até Porque aqui na live funciona mesmo também. como uma cachaça, né? É, Funciona como um opioide viciante, não como uma cachaça em termos químicos, né? No sentido só figurado, assim. Mas é aham. uma cachaça no sentido figurado pelo potencial viciante que pode ter pela questão opioide, né? E isso é bem descrito na literatura, né? E Tem Maria, a fala um questão pouquinho o da... que, que é a questão opioide, porque tem um monte de gente aqui fazendo um monte de pergunta, e aí a gente acha que todo mundo é nutricionista, todo mundo é nosso É, paciente, né? sim. Aqui a Lu tá falando, né, que o alumínio dela é de 30. É, que é uma paciente minha também, e que tá querendo beber muito leite e fica com alumínio de 30 para deixar a nutricionista nervosa. Aham. E aí, antes da Maria explicar, só também para lembrar, tem uma outra paciente minha que está aqui na live, que o filho dela foi exatamente a mesma coisa. Era um monte de leite, um monte de biscoito, e não comia nenhum tipo de vegetal, de fruta, de nada. Ela estava até falando aqui. E na hora que tirou, ele abriu o leque, né? Lógico, com Uhum. muito trabalho, com a ajuda da TO, com mais um monte de coisa, né? Porque não é só, não, tirou, em alguns casos é super tranquilo, né? Dá-lhe Sim. coentro nela, exatamente. E aí melhorou bastante essa questão da aceitação, porque era um menino muito alérgico. Muito, muito Uhum. alérgico. Então, na hora que a gente conseguiu tirar não só o leite, tinha alergia à oleaginosa, ao feijão, a um monte de coisa. Né? E aí foi tirando, até que ele agora come melhor. Mas aí eu Tudo. vou pedir para Uhum. Maria explicar um pouquinho, tudo ainda não, mas bem melhor. Tudo não. O que é esse efeito opioide que a gente está falando aí Sim, desde o início? sim. E assim, antes de entrar no opioide, é importante assim entender que vão ter vários casos, né? Várias crianças que podem, ou indivíduos, é a mania de falar criança, né? Que podem de uma hora para outra você cortar e sabe, virar uma chavinha e aquela criança como esse menino que eu exemplifiquei de alguns anos atrás, que era 9 anos, só mamadeira e biscoito. Imagina o medo desses pais de tirarem a mamadeira e o biscoito e ele nunca mais comer Não comer nada, nada. né? E Uhum. aí, então, e existe mesmo essa possibilidade, dependendo, e claro, tem que se avaliar o risco e a questão da seletividade, se é uma criança com um transtorno sensorial muito grande, se é Muito grave, uma questão de muito rigidez muito grande, desnutrida. que realmente essa criança pode ficar uma semana sem comer nada. Então, não queremos isso. Mas existe casos que cortar o alimento faz com que em 1, 2 dias essa criança, como essa que eu estou contando, sentou na mesa e voltou a comer arroz e feijão e tomar suco de uva, sabe? Que era uma coisa que ele não fazia desde bebê, desde 2 aninhos de idade. Então, existe casos e casos. Então, todos eles têm que ser avaliados,
né? E é interessante sempre estar com essa equipe bem... com uma comunicação legal com essa equipe que vai trabalhar a seletividade alimentar e tudo mais. Né? E avaliar os riscos e os benefícios de se fazer algo mais rígido ou algo que precisa realmente e ser mais lento. pontual, e aos pouquinhos, às vezes vai colocando metade do leite, metade Exato, tem crianças do que a leite gente vai trocando com vegetal. conta-gotas, né? Uhum. Tem crianças que vai sendo no conta-gotas mesmo, de gota em gota a gente vai Homeopatia trocando de leite vegetal. Demora 6 meses para trocar um copo de leite. Né? E outras que você dá um leite de castanha, a criança aceitou, pronto, ficou fácil. No dia seguinte você tirou o leite, sabe? Então, é muito individual como que cada um vai conseguir fazer essa transição, né? Não é simplesmente, deixa passar fome que em 3 dias vai comer. Não é assim com criança autista, né? Pode ser assim com muitas crianças, mas não é assim com criança autista, né? Porque pode ter uma questão comportamental de rigidez ou uma inflexibilidade ou uma questão sensorial tão forte que ela não dá conta de nada mais, né? Então, de aceitar e vai ficar ali eu já tive criança que ficou uma semana sem comer, não comigo ainda bem, também, que o pediatra falou, deixa com fome, que quando tiver com fome, come. E aí a mãe falou, não, o pediatra falou, eu vou fazer certinho, né? E foi lá muito, muito organizado e deixou uma semana com fome até o menino desmaiar. Porque não estava entrando nada, só água mesmo. Foi uma semana de fome praticamente. Sim. E não adiantou. Sim, que daí é bem perigoso, exatamente. Não pode acontecer. Inclusive pode gerar traumas e outras questões muito complexas, né? Nesse caso. Então, cada caso precisa ser avaliado. Tem casos que a gente percebe que as coisas podem ser mais rápidas, né? Que a criança dá sinais. A criança tem um repertório de alimentos que, se ela tiver com aqueles, tipo esse menino, arroz e feijão, e ele já aceitou um dia um leite de arroz. Então, bom, nós já sabemos que tem um escape, sabe? Por aí. Então, dá para ir por aí. E arroz e feijão já está no repertório, então vai ficar fácil. Se ele quiser comer arroz e feijão 3, 4 vezes ao dia, ele pode, não tem problema. Bom, come no café da manhã. Desde que a gente consiga tirar o opioide. E aí entra o que é o opioide, né? Então, a gente tem vários estudos, desde a década de 70, se eu não me engano, com animais, que mostram essa estrutura da proteína do leite, do trigo, e mais recentemente mostra com a soja, e mostra com outros alimentos também. Né, com milho, né? Que até perguntaram aqui se o milho era tão ruim quanto. O espinafre tem um opioide importante também. Tem outros alimentos que têm estruturas opioides, né? Que são pedaços dessa proteína, quando a gente está quebrando na nossa digestão, né? Mastiga, vai digerindo, vai quebrando em pedaços menores. Pensa numa proteína grande, como se fosse um colar de pérolas, que a gente vai quebrando em pedacinhos menores. Quando chega uma fração desse pedaço, né, dessa proteína lá no intestino, e que ela não foi bem quebrada, bem digerida, e aquele específico pedaço do leite, do glúten, ele pode ter uma conformação muito parecida com uma molécula de ópio, ou um derivado opioide, que é a heroína ou a morfina. Então, são estruturas químicas parecidas, né? Que é como se fosse uma chave que se encaixa na mesma... Você travou, Maria? É que entrou uma ligação no meu celular. Então, e vai provavelmente entrar... São estruturas que vão encaixar, assim, tipo uma chave... no mesmo lugar. Na mesma fechadura lá no cérebro, exatamente. Então, a gente tem um espaço lá no cérebro, uma região que chama, né, sistema opioide. Então, esses receptores que são como um encaixe de uma fechadura para outros opioides, né? Inclusive, nós produzimos opioides endógenos também, a endorfina, um opioide, né, que gera também toda essa sensação de prazer, de vício também. Tem, né, pessoas que se aventuram fortemente, que ficam viciadas em correr ou em atividade física. A liberação de endorfinas gera também essa sensação de bem-estar, né? E que pode gerar um disparo aí de outros neurotransmissores e reações de vício. Eu estou tentando que não trave, entrou a ligação. Estou ligando muito para Maria.
A pessoa que tá ligando pra Maria, deixa pra ligar depois. Eu não tenho como avisar, né? Não tem problema. É o meu pai, tá ligando bonitinho. Não posso avisar ele. Pai. Fala pra ele assistir a live. Ele não vai conseguir, eu acho. Não vai. E então, quando a gente tem esse encaixe, né, que na minha digestão, e aí com autismo, a gente sabe que tem algumas deficiências enzimáticas em maior frequência, né, e que pode produzir essas quebras dessas proteínas exatamente nesse lugarzinho que forma essa estrutura. Então, eu tenho uma tendência maior em ter a formação desses peptídeos opioides no organismo, na digestão. Dependendo da digestão, todo mundo pode fazer isso, né, na sua digestão, dependendo de como que é o processo digestivo das enzimas, da quebra, né, dessas tesourinhas que vão recortando os pedaços do glúten, os pedaços da proteína do leite. Então, eu posso, se eu tiver um intestino favorável a essa passagem, que é o que a gente chama, então, a gente fala muito, né, do intestino permeável, o leaky gut, que é o intestino que vaza, o intestino furado, né, ele permite, então, que entre as minhas células intestinais escorra, né, proteínas que foram passe uma proteína por onde não poderia passar. Não deveria passar, ela foi intrusa, ela chegou na minha corrente sanguínea e ela acabou, então, gerando uma resposta inflamatória, porque ela não era para estar lá. Ela tinha que ter sido digerida antes de chegar na minha corrente sanguínea e ser absorvida da maneira correta. Só que ela por dentro das células, né? E assim, a gente tem uma parte imunológica embaixo, né? Ali no intestino, importante, que vai ser disparada também, né? Então, acaba que tem além da questão opioide, vai gerar um monte de inflamação, de imunocomplexo, de todas essas questões aí que vão acontecer e que vão piorar aquele paciente, aquela pessoa, né? E aí, enquanto você estava falando, um monte de gente aqui estava falando, mas já tirei glúten, já tirei leite, não melhora. Tem 5 anos que eu faço dieta sem glúten, sem leite, não melhora, não melhora, não melhora. Tem alguma coisa que ainda não foi tratada, né? Tem alguma coisa que não foi tratada. Tá fazendo alguma coisa que tá faltando, alguma coisa que tá errado. Um olharzinho que tá faltando, de repente olhar para esse intestino, a desbiose já foi tratada, se tem alguma deficiência nutricional importante, se tem, né, outras questões que precisam ser olhadas, né? Até a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar, às vezes, sei lá, a pessoa reage a arroz, reage a ovo, reage a alface. Eu já tive um menino que reagia a alface, né? Sim. Então, a mãe lá toda empolgada, botando um pratão de salada lindo, e o menino ficando mal todo dia porque reagia a alface, né? Então, não é só glúten e leite, não é porque às vezes um alimento parece ser saudável que para aquela pessoa é saudável. Então, a gente precisa individualizar sempre. E até por isso que eu super chateio quando falo, dieta para autismo. Não, né? Sim. Então, a Ariana tá falando aqui que o Isaac tava com afta com orégano. Tava fazendo um monte de afta por conta de orégano. Né? Eu preciso mandar um beijo pro André Luiz. Tá escrito o André ali. Luiz mandou um beijão pra você. Então, e é muito louco, assim, porque às vezes são alimentos diferentes que causam sintomas diferentes na mesma pessoa, né? A gente estava conversando sobre isso. Então, eu tenho uma grande amiga, não sei se ela está aí, nutricionista também, que ela é super alérgica, e ela se percebe demais há muitos anos, e ela consegue definir exatamente o que cada coisa faz, né? E é muito legal quando a gente chega nesse lugar de autopercepção ou de percepção da criança, do seu filho, que você consegue entender e mapear, né? E aí, para isso, o diário alimentar é muito legal, uma ferramenta muito legal para conseguir definir. Então, às vezes, o arroz, dá o exemplo aqui, o arroz causa incontinência urinária, a soja estoura a pele, o outro alimento X, o glúten dá rinite. E às vezes são coisas imediatas e às vezes não são imediatas. Vai dar 1, 2, 3, 4 dias depois, que são respostas imunológicas mais tardias. E aí é que tem tanta confusão daquela coisa das alergias alimentares, né? Que as pessoas fazem aqueles rastros, né? Aquele rastreamento enorme, clássico de IgE para tudo, né? Vai no alergista ou faz um rastreamento.
E não aparece nada, dá tudo zero. E aí a criança come e você vê que tem alguma coisa ali. E aí não pode ser porque deu não negativo no tem. IgE, né? Não tem nada. Ela tá aqui super sem dormir essa noite, voltou a fazer xixi na cama, tá todo agitado e não é nada não. Deixa comendo, agitado e fazendo xixi na cama que tá bom. Deixa eu mandar um beijo pro Davi também, porque Manda beijo pro Davi. Marcela tá pedindo aqui. Sessão manda beijos. O Davi reage a banana kiwi e mandioca, a Thierry falando que o Matheus reage a ovo, Feijão, couve-flor e ovo. tal. Então, assim, um monte de coisa individual. saudável, né? Couve-flor, sabe? A minha filha também tem uma reação enorme a kiwi, né? Então, ela adora, porque ela odeia kiwi, então ela fala, ai, que bom, eu não preciso mais comer. Então... Danada. Horrível. E aí, teve até um paciente meu adulto, eu acho muito legal quando a gente atende adulto, né? E um dos pacientes, o hiperfoco dele era alimentação. Então eu até brincava que ele estudava mais que eu, né? Chegava no consultório com todos os artigos, tudo ajeitado, todas as vias bioquímicas, aquela lindeza. Que ótimo! E aí ele tinha confusão mental com macadâmia, sabe? Ele, quando comia macadâmia, ele falou que, comi macadâmia, e aí eu penteei o cabelo com escova de dente, sabe? Umas coisas assim loucas. Ele falou, me dá muita confusão mental e eu não consigo. Né? Porque era um selênio muito baixo, eu fui tentando todas as oleaginosas, não deu certo. Eu falei, vamos tentar macadâmia, né? Porque às vezes não é algo tão comum no Brasil, não dá certo, deu confusão mental. E confusão mental é bem comum com glúten, né? E leite, principalmente glúten e leite, assim, né? Por conta dessas questões opioides ou dessa... Porque um dos nossos órgãos de choque pode ser sistema nervoso central, né? Então, os comportamentos, a alteração de comportamento, de cognição, de clareza de pensamentos, tudo isso pode ser influenciado por um alergeno alimentar, né? Independente do alérgeno, independente do alimento, e pode ser ambiental também. Eu tenho pego bastante casos de pacientes com alergias IgE mediada altíssima para ambiente. Ácaro, fungo, caspa de gato. Fungo, poeira. E na pandemia, não sei se você reparou isso, piorou. Porque as crianças estão ficando mais em casa, então, assim, os meus alérgicos ambientais pioraram nesse período de pandemia, porque tá ficando em casa, em cima do sofá, em cima da cama, não tem tanta saída de casa daquele ambiente, né? Porque não tem jeito, os pais limpam, puro, mas... né? E fica exatamente, só o ar fica dentro de um apartamento e tem piorado por conta disso, né? Mas, enfim, não tem muito o que fazer. Essa questão ambiental é muito importante. Eu vejo disparo de inflamação, assim, e às vezes o alimento até respinga lá um IgE levinho para um monte de alimento, mas o alimento em si não é o pior. O pior é o ambiente. Enquanto não tratar a casa desta pessoa, né, enquanto não fizer um manejo de ácaro, um manejo de poeira, verificar se tem infiltração, se tem foco de mofo, tem foco de umidade, isso não vai melhorar, né? Então, às vezes até questões claro, a gente percebe muito na resposta respiratória, né? Mas tem gente que não tem resposta respiratória. Eu tenho uns casos de pacientes que não fazem uma... o ácaro é altíssimo no IgE, mas não tem uma rinite alérgica perceptível. Né? Mas aí não dorme. Espirro que outro, mas não é uma... Então, aquela resposta, ela pode estar sendo direcionada para outro órgão de choque, né? Inflamando. Então, a gente precisa olhar para essas respostas também não alimentares, que às vezes influenciam também na resposta alimentar, por toda essa bagunça que faz no organismo, né? No sistema imunológico. A Ilana até perguntou assim, o meu filho comer algo que ele tem alergia e não demonstre nenhuma reação visível, pode ativar comportamento negativo nele? Sim, porque às vezes, principalmente quando a criança é não verbal, ou mesmo quando ela é verbal, mas com baixa comunicação, né, ela vai sentir as coisas, às vezes vai ter uma tontura, às vezes vai ter uma dor de cabeça, às vezes vai ter uma outra coisa
que vai piorar aquela estereotipia negativa, que vai piorar comportamento de autoagressão, que vai piorar sono, que vai piorar a enurese, que não vai conseguir desfraldar. Enfim, tem até um caso meu que era muito engraçado, engraçado não, né? Engraçado porque passou. Que a criança evacuava Porque 30 vezes por já, dia. Já dá pra rir. A criança evacuava 30 vezes por dia. Fazer o quê? E aí ela evacuava 30 vezes por dia, fazia cocô 30 vezes por dia, diarreia 30 vezes por dia. E aí a escola pressionando para desfraldar. Eu falei, gente, que ótimo! Como é que essa criança vai desfraldar, né? Vai ser uma delícia. Vai ser 30 cocôs na cueca por dia e 30 roupas trocadas por dia. É impossível. Né? Então vamos primeiro ajeitar para depois exigir essa melhora de comportamento no tempo correto. Né? Então, se a criança está com refluxo, está com gastrite, está com dor na barriga, como é que eu quero que ela esteja bem? Você estaria bem? Né? Você conseguiria se concentrar no seu trabalho, nos seus estudos, na sua vida? Você não teria vontade de matar o marido, o namorado, o que for? Se você estiver morrendo de dor o dia inteiro? Não. Né? Então, né? É importante não ver essa criança, esse adolescente, esse adulto, como um ser à parte do ser humano e que ele também vai sentir dor, e também vai externar a dor dele, muitas vezes não de forma verbal ou de forma clara, né? E aí não vai dar certo. Beleza. Esse é o ponto-chave, assim, que a gente, né, vai tentando esclarecer. E que é muito legal quando a gente consegue que as pessoas entendam, né, que a equipe e outros profissionais que trabalham com a criança entendam que existe um ser ali a ser tratado em sua complexidade, né? Não é só, e não só a questão autismo. Do treino do cérebro, do autismo, né, ou dar um medicamentinho que passa. Não é assim que trata nada, né? Só tá mascarando um sintoma, independente do sintoma. Se eu tiver com refluxo e eu pensar em só dar um omeprazol, eu não estou tratando a causa do refluxo, que muitas vezes é uma alergia alimentar, né? Muitas vezes é uma alergia alimentar. E aí, às vezes, só tirar um agente agressor e pronto, acabou. Já é o suficiente para não ter que medicalizar, né, essa criança há muito tempo. Não estou dizendo que às vezes não precise de um uso pontual de um medicamento, né, para tratar um problema agudo. Mas na nossa visão, né, que a gente como a gente tenta trabalhar, é buscar investigar as causas dos sintomas, né? E isso é para qualquer ser humano, né? Qualquer indivíduo, independente do diagnóstico que ele tenha. E aí a gente começa a limpar esse corpinho, né? A gente vai tirando da frente tudo aquilo que sobra a pessoa, né? E vai botando o que precisa, porque muitas vezes esse corpinho está totalmente defasado de nutrientes, não está funcionando, né, na sua potencialidade, porque não tem nutriente no cérebro, não tem nutriente no corpo, né? Então, às vezes até come bem, mas tem um processo de inflamação, de desbiose, de má nutrição, né? No intestino, e muitas vezes não consegue absorver, né, os nutrientes, exatamente, que aquele nutriente não chega onde tem que chegar para fazer a função dele, né? Então, não chega lá vamos colocar no neurotransmissor, porque eu preciso de neurotransmissor para modular o meu comportamento, né? Então, quando a gente começa a dar condições para o organismo funcionar direito, ele vai voar na terapia, né? Vai deslanchar na escola. Ele vai conseguir realmente fazer o que ele é capaz de fazer, né? Porque na hora que eu tô sentindo dor, sentindo incômodo, ou mesmo que não esteja com dor nem incômodo, se eu tô com uma deficiência de ferro, com uma anemia muito importante, como é que eu vou ter capacidade cognitiva para aprender todas aquelas demandas? Se eu tenho uma deficiência de B12 ou de outras vitaminas, minerais envolvidos ali, e nem só de micronutriente vive uma pessoa, né? Às vezes a criança come super e chega no consultório, a mãe fala, gente, não dá para entender, ele bate um prato maior do que eu e do pai e tá com baixo peso, né? Então eu vim aqui pra gente poder consertar esse baixo peso dele, né? E às vezes não é só uma questão de comer. Come bem, come legume, come verdura, mas não absorve. Ou não então absorve. Aquele metabolismo absorve, mas precisa de mais.
né? Porque é individualizado, a gente não tem como botar todo mundo nessa caixinha e dizer que dá, né? E vale para todas as idades. Ainda bem que a Fê falou que a gente está falando de criança. Não é só criança, não é só corpinho, é corpão que a gente também. tem uma mania, assim, um tique nervoso de falar só criança. Mas é porque, assim, sei lá, 80% eu acho que é criança, né? Então, mas sempre tem adolescentes, tem bebês, tem adultos, tem tudo. Ó, a Lulu tá te mandando um beijo. Mas... Hã? A Lulu tá te mandando um beijo. Lulu, um beijo, Lulu. Que falou que a Lulu tá voando. É a Doriana. A Lulu tá voando. Gente, a Lulu é maravilhosa. Eu só tenho vontade de esmagar. Ai, então não fala não, que agora na consulta online não dá pra esmagar. Tá muito ruim. Então, assim, são... a gente tem mais 8 minutos, Maria. Só? Só. Passou muito rápido. A gente fica, eu não sei, a gente fica nervosa que não gosta de live, mas quando a gente tá aqui, a gente Aí quando começa a falar, né, a gente fica falando. Que a gente é boa de papear, A entendeu? gente é boa de papear. Aí perguntaram aqui como é que fica a alimentação dos adultos. Diga, como é que é? Tá? Como é que fica a alimentação dos adultos Asperger, né? E aí fica na verdade, fica muito similar, né? Igual, a das crianças, né? É lógico que cada pessoa aceita uma coisa. E, enfim, às vezes ele vai ter preferências alimentares, e aí a nutricionista dele vai ajeitar a respeito das preferências alimentares. Oi, dona Zélia, tá vacinada aí. E aí, hoje um monte de paciente mais velha me mandou. Quase, eu não. Mas, então... Simone falando alguma coisa aqui. Lembrar que o alimento pode... Desculpa, te cortei. O alimento pode ser ótimo, mas se o terreno biológico não estiver bom, não haverá resultado eficaz. Exatamente isso, né? Então, a história de tirar os agressores, limpar, é como se pensa que estou limpando um terreno baldio, né? Então eu estou tirando tudo que está atrapalhando mesmo para começar a dar nutriente, vou regar aquela plantinha, vou botar água, vou botar o adubo certo, o nutriente certo, para que aquele organismo consiga florescer, né? Aquele cérebro consiga desabrochar, aquela criança consiga desabrochar. Então, criança, adolescente e adulto. Não adianta. Foi mal, aquele indivíduo... Não, porque depois as mães de adolescentes e adultos e os próprios adolescentes e adultos puxam minha orelha. Aí fala assim, só fala de criança, só fala de criança. Eu falei, não, gente, calma, gente, não é só tem que botar um parênteses, é criança igual a indivíduo na nossa fala. Indivíduo. E aí, como a Maria falou, é realmente preparar esse terreno biológico, conseguir absorver. Uma mãe aqui perguntou, o que faz se a criança come, não engorda? Investiga, né? Não põe só na conta de autista, deixa pra lá, né? Autista é assim mesmo, autista é magrelo, autista é gordinho, não, gente, é pessoa, né? Antes de ser autista, é uma pessoa que tem individualidades bioquímicas, metabólicas, absortivas e todo o resto que ele precisa ajeitar, né? Então, investigar, procurar alguém para investigar, e aí alguém aqui lá atrás perguntou, quem você vai e tal, que profissional procurar? Gente é Nutri, vou falar Nutri, né? Vamos puxar vai no Nutri, vai no lado, né? Mas vai num médico também legal para investigar, para poder fazer alguns exames específicos, mas vou falar Nutri sempre. Não tem jeito. E que alguém que tenha, né, um profissional que tenha esse olhar investigativo, né? Que tenha um olhar da medicina ou da nutrição funcional, integrativa, ortomolecular, e que consiga dar esse olhar de amplitude, né? De buscar causas dos problemas, para tentar equilibrar esses desequilíbrios. Porque só pegar um sintoma e tentar atacar com um medicamento é botar um... Como é que a doutora Tchelle fala? Botar não sei, mas a gente pode... várias, vamos né? tapar o sol com a peneira, né? Tentar tapar um cano que está vazando, né? Com um band-aidzinho ele vai estourar, né? Então, eu tenho que ir lá buscar a causa do problema. Então, pode ser
tá comendo normal, tá comendo legal, mas não tá ganhando peso, por exemplo? Pode ser tanta coisa, pode ser um refluxo, pode ser alergia alimentar, né? Pode ser várias questões que precisam ser investigadas. Uma diminuição de enzima, de enfim. ácido clorídrico, de ácido clorídrico, falta de zinco, um hipocloridria monte de é uma coisa. coisa muito comum, né? Muito, muito, muito comum. Então, a hipocloridria ou aquela criança não mastiga direito, e todo o problema começa inteiro, aqui já, na boca, né? Uhum. Porque já não estimula as enzimas, a secreção de enzimas digestivas, aí junta isso com uma hipocloridria, e aí só vai ruim para frente, Junta com a né? desbiose, junta com a desbiose, vai que às vezes juntando um monte de coisa. Foi gerada por todo esse problema inicial, que é não mastigar, ter uma hipocloridria associada, né? Então, isso precisa ir sendo pontuado, corrigido, né? Vai acabar? Você está esmerando com essa carinha assim? Não, acho que não. Até agora não me falou que vai acabar, não. Aí, não, é só porque eu queria também, já que eu estou explorando a Maria hoje, né? E aí, quando a gente fala de enzima também, gente, não necessariamente precisa suplementar enzima digestiva, tá? Porque às vezes fica muito nessa história de, precisa, tá com hipocloridria, então o que a gente vai fazer? Não, suplementa. Não precisa só disso, né? Sim. É lógico, o suplemento tem o lugar dele. A Tchelle falou que agora pode fazer mais de 1 hora de live, Maria. Fiquem mais. Tá dizendo aí. Se a Tchelle entende mais que a gente, eu te garanto. A gente tem que se atualizar no Instagram. Com certeza. Mas assim, e aí, nem só de suplementação de enzima vive uma pessoa. Lógico que às vezes precisa. Marcelo, não vou pedir pra Maria ir pro YouTube, senão, coitada, a gente vai ficar até 1 hora da manhã conversando. Não façam isso, por favor. Ela precisa dormir, que ela está ajeitando o sono dela. Tô tentando, né? A Gabi não dorme, então eu... Não, eu tô dormindo mais, gente. Tô dormindo até mais de 4 horas por dia. E aí nem tudo é suplemento também, tá? Porque muitas vezes os pais, principalmente, chegam no consultório muito desesperados para... eu vi tal suplemento no tal grupo que cura autismo, que faz dormir. E no Natal live, do Natal no tal Instagram. E hoje a internet tem tanta informação, né? E deixa as pessoas extremamente sobrecarregadas e confusas do que fazer, né? E às vezes já chegam com suplementos no consultório que querem que a gente use, né? Calma, gente. Não Exatamente, já vem com a lista. E aí, não é só isso, gente. Não tá a Marise falando que o Matheus lembrou de você, Maria. O Matheus tá enorme. E aí, não é só isso, né? Não é só você colocar enzima e colocar suplemento de magnésio, e colocar suplemento de B12, e colocar suplemento disso, de aquilo, outro, se não ajustar a comida, o terreno biológico, o intestino, o metabolismo, todo o resto. Então, assim, vai passar enzima, não tem zinco, como é que vai ficar essa produção de ácido clorídrico? Né? Ou então passa o zinco e a enzima, mas aí não consegue absorver direito esse zinco, ou então tem uma competição por outros nutrientes lá, e aí toma o suplemento de zinco, mas com um monte de leite cheio de cálcio, enfim, interfere. Então é um monte de coisa que precisa pensar. E também, não só assim, dar uma cápsula. Além dessas correções básicas, né, do nutriente que forma, que vai possibilitar a produção do ácido clorídrico, por exemplo, que é o exemplo que a gente está dando aqui, né, mas também as condições da própria alimentação, né, para facilitar essa digestão. Então, muitas vezes, o indivíduo, o ser humano, né, come com um copo deste tamanho, assim, de água, de líquido, de suco, enfim. E isso já vai de cara atrapalhar, de mate, né? Diluir esse ácido clorídrico, atrapalhar a digestão daquele alimento, né? Então, às vezes, pequenas mudanças de hábito já melhoram essa digestão, esse potencial digestivo da pessoa. Não preciso dar nada externo. Às vezes eu vou dar enzima, mas o problema era que ele tomava 500 ml de líquido na refeição, né? Eu não precisava. E aí diluía esse ácido clorídrico. A água alcalina. A questão da mastigação. Não, essa água alcalina me irrita. A questão da água alcalina me irrita. O Matheus falou que é de cima e a Gabi, a outra é a médica de Santa Catarina.
Ai, que fofo. É Nutri. Matheus, lindo. Dos primórdios. Matheus é do time dos primórdios. Com certeza. E aí fica diluindo esse ácido clorídrico, essas coisas, e não vai ficar legal, Sim. assim, né? E ferramentas que a gente tem da própria nutrição, da alimentação, dos alimentos, que auxiliam na digestão, né? Então, eu posso trabalhar com chazinhos, eu posso trabalhar com alimentos que estimulam a produção de ácido clorídrico, né? Então, eu posso usar os recursos da alimentação para melhorar a minha própria digestão, né? E não necessariamente fazer uso de um suplemento em cápsula, né? Então, eu sempre tento estimular isso. Às vezes, num primeiro momento, eu preciso ser mais hardcore de dar suplementos, mas a ideia não é ficar na bengala suplementando para enzima sempre. para toda a vida, né? E sim estimular a produção dela pelo próprio corpo com recursos que eu tenho disponível da nutrição e com os ajustes, né, que a gente vai fazendo de hábito alimentar. A mastigação é super importante, mas nem sempre no autista eu consigo que ela seja eficiente. Mas vai lá trabalhar na fono, vai lá trabalhar em outras, né, terapias, a questão motora, mas todo o resto, às vezes eu posso fazer ajustes que já vão dar um estímulo, né? Um estímulo. A Tchelle até falou aqui, um chazinho, mas não 50 litros de chá. Realmente, não 50 litros de chá, exatamente, né, gente? Quando eu falo um chazinho, às vezes me dá até um medo, porque... Né, por favor, também. Chazinho a gente não fala na live. Não, desculpa, corta. Bom. A gente corta essa parte, não tem chá. Chá não faz bem, tô brincando. Prescrita, uma infusão ou decocção prescrita por um profissional de saúde, habilitado em fitoterapia, na hora certa, em quantidades certas, ainda mais para criança, né? Porque chazinhos, né, realmente são perigosos. Eu fui até um pouco displicente. Porque... Não, que isso. Não, gente, olha só, não é um chá de camomila. O negócio é que tem gente que tipo assim, tal coisa faz bem, né? A pessoa quer usar 5 vezes o que deveria, né? O que deveria. Então, se um pouquinho de chá de camomila faz bem, assim, vai ajudar a regenerar a mucosa e tal, tem toda uma questão legal ali. Se uma xícara regenera a mucosa, imagina 5 litros. O que vai fazer com esse intestino? O intestino vai sair voando. Não, gente, não é assim, não. Toda tem planta, quantidade. Né? É importante pontuar que toda planta, mesmo as mais tranquilinhas, às vezes, né, pode ter efeitos colaterais bastante problemáticos, né? Pode sobrecarregar o fígado, pode causar uma série de problemas dependendo da quantidade da dosagem que for utilizada, ainda mais em crianças pequenas. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com prescrição de chá. Não é porque é chá que é inofensivo, né? Mesma coisa, perguntaram que a cúrcuma é boa, depende para quem. Tem criança que não se dá com cúrcuma e que fica muito alterado com cúrcuma. E tem outras crianças que vão estar super bem, é super anti-inflamatório. Então, assim, é complicado você generalizar, né? Eu acho que até o pessoal tem meio raiva de mim no direct, porque pergunta, isso aqui pode dar? Não sei. Depende, né? Depende do caso, depende de tal. Então, para finalizar, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, até de madrugada. Ô, Gabi, tu viu que tem um montão de gente na nossa live, que legal. Eu vi, tem 116 pessoas, né? Olha, eu acho que é isso, né? A gente aparece de vez em quando, dá um close. Acumulando. O Bruno tá aqui também, ó. E aí Bruno! Tem um monte de gente. Médico receitou. Isso é honra. Bruno não vê live, gente. Ele não vê live. Não, ele está aqui, acho que é a primeira live que ele vê. Ele só faz live, mas ele não vê. Que ele viu na vida, né? Bruno é nosso professor eterno, minha gente. Então é uma honra tê-lo aqui. Não podemos falar besteira mais. Não. Agora a gente para de falar de intestino. Não, tô brincando. A gente não fala mais de intestino. Não, mas olha só. E aí, para finalizar, é importante entender que é individualizado. É importante entender que não é para autismo, é para pessoa. E por acaso essa pessoa é autista.
né? E que a gente... Se a gente tá chique demais, a gente tá vendo, Eliane? Muito chique. Eu não posso ver os comentários, porque senão eu perco. Tati não consegue falar. A linha de raciocínio que eu quero responder. Então, deixa eu botar aqui a mão. Não vou mais ver. E que, enfim, é muito individualizado e que não é a Sagrada Igreja da Nutrição. É ciência e a gente se baseia em estudo. Não é crença, tá? É ciência. Não é crença, é ciência, é estudo. Lógico, às vezes a gente não vai ter um monte de meta-análise a respeito do tema, porque é um tema relativamente novo em relação a estudo, né? Você não tem tantos estudos assim. De se fazer meta-análises, né? Com dietas. Dificílimo. Dificílimo porque, assim, primeiro que não é só glúten e leite, né? Como a gente vem falando desde o início. Um monte de gente aí deu depoimento na Sagrada Igreja da Nutrição aqui na live, mostrando que não, meu filho reagia a ovo, meu filho reagia a couve-flor, meu filho reagia a não sei o quê. Então, assim, na hora que você vai fazer um estudo e pegar todas essas variáveis de pessoas tão diferentes, é muito complicado você seriar esses estudos e analisar isso. E a gente tem que lembrar que não existe um tipo de autismo, né? Por isso é tão complicado de se tratar, né? Por isso não é por acaso que o símbolo é um quebra-cabeça, né? Cada um é um indivíduo. Hoje se fala em autismos, né? Então é um transtorno, um espectro gigante, um espectro enorme, né? De possibilidades de alterações também, né? Não só do fenótipo, né? Mas a genética, o fenótipo todo ele é único, assim como nós, né? Precisamos individualizar cada tratamento, independente do paciente, independente do transtorno, independente da situação, a gente precisa individualizar o tratamento. Então, não vai ter um autista igual ao outro, não vai ter um tratamento igual ao outro. Pode ter questões parecidas, né? Pode ter raciocínios semelhantes, né? Mas não é receita de bolo. Então, se você viu no grupo do pai da X, grupo de pais, se você viu na live, se você viu num estudo que tal coisa fez muito bem para X indivíduos, não quer dizer que vai dar certo com o seu... pro seu filho. E às vezes pro seu filho pode fazer muito mal. Muito mal, né? Então, já tive um paciente que surtou com cúrcuma, muito. Né? Tinha uma alteração genética e aí a cúrcuma entrou num lugar ali que não podia e ficou muito, muito, muito ruim. Né? Então, a gente vai sempre individualizar em relação a todos os pacientes. É um assunto muito complexo, tem muito estudo sobre, infelizmente não tantos estudos grandes por essa dificuldade, mas tem muita experiência clínica e a gente tem que parar de querer que o estudo só funciona se tiver autismo no nome, né? Porque antes de tudo o autista é um ser humano. Então, o estudo que dá certo para as outras pessoas também dá certo para aquele paciente, né? Porque, enfim, ele é tão humano quanto os outros, tá? Então a gente tem que parar um pouquinho com esse capacitismo de tentar colocar tudo no autismo, e esquecer que essa pessoa... Tudo dentro da mesma caixinha, né? De qualquer coisa é um ser humano. Pensar um pouquinho fora dessa caixinha do autismo e pensar em todas as possibilidades que a gente, né, tem de alterações metabólicas e orgânicas no indivíduo que precisam ser olhadas e tratadas e que geram uma série de comorbidades, né? Então... E aí, para eu finalizar com a Maria, o que você mais vê de alteração nos teus pacientes? Eita. Papai. Essa eu não sei nem responder. O que você mais vê de alteração em geral, assim? Tipo, não alteração... no que a intervenção ali poderia fazer sentido? É mais alergia? É mais transtorno metabólico? É mais disbiose? O que tem junto desse autismo na grande maioria ali dos pacientes? Bom, eu pego muito a questão de desbiose intestinal. Acho que, né, sei lá, vamos chutar um número assim, porque eu não tenho isso computado, né, logicamente. Porque eu não sou uma pessoa organizada assim com planilhas, mas digamos que 80% dos casos tem desbiose associada.
menos, talvez, mas muita alergia alimentar ou sensibilidade, muita sensibilidade, né? 150, diz o Bruno. 150% dos casos tem desbiose, então Tem algum corrigir tipo de aqui, porque desbiose. o Não é Papa da 80. desbiose está falando. Então, desbiose sempre, né? Mesmo que o cocô é bonito, que... Não, mas o cocô é bonito, por exemplo, essa semana... E assim, o que quer dizer um cocô bonito, minha gente, né? Aí, bom, não vou entrar nesse papo porque já tá no fim da live, né? Mas as pessoas não têm referência, né? Não tem referência do que é um cocô bonito. Então, se o filho faz cocô todos os dias, independente da cor, do tipo, do cheiro, não tem problema intestinal. Na referência daquela família, Eu já né? tive Que não... paciente, Maria, que a mãe tinha diarreia desde criança. E Uhum. aí o filho tinha diarreia até 6 anos. Diarreia mesmo, líquida. E aí um dia eu falei, me mostra uma foto, né? Porque, gente, e toda vez ela falava, o cocô é ótimo, o cocô é ótimo. Aí teve um dia que eu falei, me mostra uma foto, aí que eu fui ver o negócio todo fermentado, cheio de pedaços, líquido. Eu falei, mas não tá legal. Eu falei, mas o meu é igual? Uhum. Eu Então, a falei, então o seu referência... também não tá legal, Exato, tudo né? depende da referência, exato. E eu peço foto do cocô para todos os pacientes, faz parte do material pré-consulta e consultas acompanhamento, né? Então, tá ali a Marise perguntando se um cocô pode ser bonito. Sim, um cocô pode ser Pode ser lindo. lindo, tem alguns Quando os cocôs que chegam pacientes e até chegam no ponto emocionam. cocô lindo, eu fico apaixonada, né, pelo cocô Eu bonito. também. Vontade de fazer um mural de cocô bonito Aqui, a no gente só consultório. eu, a gente dá a mão. Eu, você, o Bruno, né, Bruno? E a Karina, logicamente, esposa do Bruno, então somos os doidos do cocô. Porque, gente, é isso. Essa semana atendi um paciente que falou, a consulta inteira ficou falando que o cocô era bonito, que não tinha problema, respondeu no questionário que não tinha problema no cocô. Esse menino dos 20 litros de leite. Né? E aí quando eu abri a foto, que eu pensei que ele não tinha me enviado, eu abri a foto do cocô, era uma diarreia amarela completamente, ou uns cocôs formados completamente amarelos e horríveis. Enfim, as pessoas devem estar amando esse papo agora. Mas é que a gente é tão normal falar disso, né? Que é isso, tem que Porque tem mais cocô no desmistificar. meu celular do que foto da minha filha, gente. Não, eu já ponho agora que é para enviar direto para o aplicativo, porque eles põem no aplicativo do programa lá, porque senão é só dar foto Facilita, de porque senão cocô é no só WhatsApp, cocô. não tem condição. Então, quando a gente começa a ver que a referência das pessoas, né, com relação ao intestino, ao seu próprio cocô do seu filho, é completamente deturpada, porque nunca foi ensinado a olhar, né, a gente entende que a desbiose ela está muito mais presente, né, do que a gente imagina, assim. Então, mesmo um cocô bonitinho pode ter problemas de alteração, Sim. né, de absorção, né? Aparentemente é bonito, mas tem outras questões, outras queixas. Então, o papo foi ficando meio escatológico agora, né? Foi fazendo assim no assunto. Foi fazendo, mas o final da live é sempre ladeira abaixo. Mas, gente, é porque, olha só, cocô é importante, porque, na verdade, cocô é comida, tá? Foi comida que entrou, comida que saiu, então não é pra ser nojento. E aí só Quando os foi meus pacientes metabolizado. aprendem a gostar do cocô e falar isso, né? E, tipo, que começa a mandar, doutora, olha isso, a minha Olha maior que alegria é lindo! esse cocô lindo. Eu falo, eu consegui convencer mais uma pro meu lado. Tem gente que Né? faz Então, até assim, colagem. Eu já recebi um monte de colagem de cocô com um sim. coraçãozinho, o antes e o depois. Então, assim, A tem, gente tem. volta e meia tá fazendo uma postagem de alguém que botou que o cocô era bonito no Instagram, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito normal, faz parte do nosso Todo dia a mundo faz, dia. gente. Todo mundo faz, exatamente. Se todo mundo aprendesse desde cedo a analisar o seu próprio cocô e soubesse o quão é importante essa ferramenta para análise da nossa saúde, ia ser diferente, né? Porque qualquer deslize, qualquer alteração, a pessoa já ia se ligar. Opa, aquele negócio que eu comi Tem ontem tá alguma me coisa fazendo mal, esquisita. porque, Uhum. né, o meu cocô não está de acordo. Então, as pessoas perderam essa capacidade de autopercepção, né? Ou nunca tiveram, sei lá. Então, hoje em dia, né, na vida moderna aqui, a gente não é ensinado a isso, né? Tem essa cultura muito mais
do Oriente, né? De que o Bruno está falando. Não, tô rindo aqui Exatamente, é o mais importante forma diária de diagnóstico, né? De autodiagnóstico. Eu tô rindo do comentário da Marise, que ela falou que é o caminho natural da live, né? A gente começou com a alimentação, passou pela digestão, absorção e a gente tá terminando no cocô. É a excreção, exatamente. Essa live tá a Thierry tá aqui também, que é outra louca de cocô. A louca do cocô. A gente é aquilo louca do cocô, exatamente. Então é isso, gente. Ai, ó, gente. Eu vou liberar a Maria pra gente não passar a noite inteira fofocando, senão a gente vai... Entrou então no assunto de cocô. E além disso, a gente tem um ponto muito positivo aqui. O meu maior orgulho é que a gente conseguiu manter o Bruno nesta live. Até o final. Até o final. Eu não sei desde que hora que ele entrou, que deve fazer. Mas a gente disse que foi desde o início. Foi há 2 minutos atrás, mas tudo bem. Se vai ficar gravada, Lívia, a gente crê que sim. Se eu vou conseguir deixar gravada, aí é outra coisa. Tu faz favor, deixa gravado, porque as pouquíssimas lives que eu participei não gravaram, então, né, tem que juro que eu vou tentar de tudo gravar, entendeu? E aí vai ficar gravado se eu conseguir. Mas eu não prometo. Então, muito obrigada, eu adorei. Obrigada por todo mundo tá aqui. Eu tenho mais de 100 pessoas até o final. Gente. Olha que lindo. Meu Deus, isso é recorde. Não sei se é recorde. A primeira live não sei também. Da vida foi 150 também. Eu nunca imaginei. Tá vendo? Assim. Então a gente tá com um monte de gente. Então, gente, obrigada pelas perguntas, pelos comentários. Gente, tomando seus chazinhos, kombuchas, vinhos. As nutris, os pacientes. Ano que vem a gente faz outra, então até daqui a um ano. Não, mentira. A Maria Rosa vai ter mais live essa semana, que eu já tô sabendo. Com a Karina, que me convidou agora, eu não pude, né? Karina, a esposa do Bruno Zilber, não pude, né? Como não aceitar. Como recusar. Minha amiga e irmã maravilhosa. A gente tenta. A gente tenta sempre recusar, mas não consegue. A cota de live daí chegou já. É nesse mês. Então, gente, obrigada. Agora eu vou tentar finalizar aqui. Obrigada a todo mundo que ficou aí, todo mundo que comentou. A mãe que falou que a calprotectina tá 240, vai atrás de alguém para ajeitar isso aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, correndo. Cuidado com o chocolate na Páscoa, mas não cuidado não, gente, é Páscoa. Come chocolate lá sem leite, sem glúten, sem glúten, aproveita, entendeu? E depois eu vou desligar. 70% top, maravilhoso. Com certeza, eu vou desligar o telefone semana que vem. Na segunda. Que aí dá tudo certo, eu tô brincando. Então, beleza. Beijo, gente. Beijo. Grava. Vou tentar. Vou fazer de tudo. Deixa eu ver como é que faz. Vou encerrar o vídeo. Eu acho